Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Gabriel. Você tem dificuldade em fazer tabela, construir quadros? Tira print e cola no Word? Não, essa não é a maneira correta. Acompanhe aí que vocês vão aprender como que se faz tabelas e quadros. Vou aqui na parte superior inserir e aí eu clico aqui em tabelas. Você pode escolher qual o tamanho da tabela. Por exemplo, essa é uma tabela 2 por 1. Tem duas colunas e uma linha. Você seleciona a maneira com que você preferir. Então, vamos pegar aqui uma de 3 colunas e 5 linhas. Se eu quiser inserir mais uma coluna, percebi que eu tenho que inserir outra coluna ou outra linha. Então, clico com o botão direito. Repare que tem a parte de inserir. Então, posso inserir coluna à esquerda ou à direita, posso inserir linha para acima ou abaixo. Então, vamos clicar aqui para inserir uma linha acima. Veja que apareceu uma linha acima. Quero, por exemplo, excluir. Então, com o botão direito, eu consigo excluir a célula. Pode ser a linha inteira ou pode ser a coluna inteira. Então, vamos excluir, por exemplo, a linha. Então, voltamos a ter 5 linhas apenas. Então, qual que é a diferença entre quadro e tabela? Quadro, as partes da esquerda e da direita são marcadas. Tabela não é. Então, nós não podemos colocar essas bordas da direita e da esquerda em tabela. Na verdade, a formatação correta de tabela seria apenas essas duas, a marcação apenas aqui das linhas de cima, da primeira linha, e da última linha. Então, como que a gente faz? Nós escrevemos a tabela, então, por exemplo, esse aqui seria o título, né? Sei lá, título da primeira coluna. Aqui seria o título da segunda coluna. E o outro, o título da terceira coluna. Beleza? E aqui você vai escrever o que significa, alguns parâmetros, né? Então, se for quadro, você pode deixar dessa maneira aqui. Então, você escreve, então, faça lá, insere a lista de quadros que tem que ser e faça de modo automático, que está aí nas sugestões aí no card para vocês, tá? Então, se for quadro, pode deixar, mas se for tabela, você tem que vir aqui em bordas, ó, essas bordas no meio e da esquerda não pode aparecer. Então, você vai aqui em bordas, pode escolher aqui, ó, ferramentas da tabela que está em design, ou mesmo na página inicial tem esse ícone aqui. Você tem as duas opções, aqui em design ou nesse ícone. Então, vou escolher aqui nesse ícone. O que a gente vai colocar? Desmarcar essas bordas internas. Repare que ainda apareceu da esquerda e da direita. Então, temos que desmarcar. Desmarquei da esquerda, desmarquei da direita. A mesma coisa vou fazer aqui no título. Então, ó, se eu clicar só aqui em cima, vai desmarcar a borda da direita. Repare, ó, que desmarcou. Só que eu tenho que desmarcar a borda da esquerda. E eu também tenho que desmarcar essas bordas internas. Então, uma tabela ela é composta apenas por essas 3 linhas. As duas aqui da parte inicial e essa outra. Falando agora especialmente para os meus alunos de processos químicos da Faculdade Metropolitana de Anápolis. Temos que fazer a formatação da tabela. Como que a gente formata? Nesse caso, para os meus alunos, a gente seleciona, cada um faz aí da maneira com que é previsto no manual de vocês. Então, vocês vêm aqui em parágrafos e aí você vai colocar simples o espaçamento entre linhas. Aqui, antes e depois, vocês vão colocar 3 pontos antes, 3 pontos depois. Ok. Para a parte escrita, vocês podem escolher a fonte Arial ou Times e o tamanho, no caso, também vocês podem escolher tamanho 10 ou 12. O que eu sugiro é que a tabela ela não passe do campo aqui no qual nós selecionamos, que ela esteja sempre dentro desse campo. Além disso, vocês podem escolher se ele está centralizado ou não. Então, eu escolho aqui para centralizar
tem um atalho também, Ctrl E, ou eu clico aqui nesse botão. Também, se eu quiser mover, por exemplo, uma caixa para aumentar, é só eu puxar para cá ou puxar para lá, certo? Repare que a setinha, ó, vai mudar no momento que eu chego, ó, viu que mudou? Ó, mudou. Então, é porque eu posso arrastar. E isso daí vocês fazem, tanto para quadro como para tabela. Lembrando que em tabela, a parte esquerda e a parte direita tem que ser aberta. Necessário também colocar a fonte, né? Aqui embaixo, lembrando que é negrito, então fonte, e aí você coloca da onde que ela foi extraída. Se foi feita por vocês mesmos, próprio autônomo. Agora, se foi extraída de algum lugar, é necessário referenciar, tá? E aqui em cima, você tem que fazer a chamada da tabela. Então, da maneira com que foi ensinada e que também aparece novamente aí no card para vocês. E aí, gostou? Então deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal, deixe suas sugestões aí também. Abraço e até a próxima.